Fala galerinha, beleza? Tudo em cima? Então, eu sou o Pedro e vamos começar então com o capítulo 5, que vai falar sobre o modelo atômico atual e a mecânica quântica, que está lá no capítulo 5, tá bom? Então vamos começar, tá? Antes de dar início ao modelo atômico atual e falar sobre os modelos e falar sobre a mecânica quântica em si, a gente tem que saber que para dar início a isso tudo, tem que voltar lá nos modelos atômicos, tá? Lá nos primeiros, onde eu tive Dalton, que a gente aprendeu, teve Thomson, teve Rutherford, teve Bohr, tá? Depois apareceu Sommerfeld e a partir daí começa a surgir a modelagem atual, tá bom, galera? Então, para dar início nisso, a gente tem que saber sobre o princípio da dualidade proposto por Louis Broglie, tá? Esse carinha aqui, bastante interessante, tá? Esse carinha aqui ajudou a modelagem de Sommerfeld. Ele falou o seguinte, que os elétrons, eles apresentavam característica ora como partícula, ora como onda. A gente já viu falar disso quando fala sobre luz, tá? A luz, na verdade, são fótons. A luz pode ser ora identificada como onda, ora pode ser como partícula. A gente já viu isso até lá com o professor de física de vocês, tá bom, galera? Então, o elétron, ele tem esse princípio da dualidade. Ele pode ser tanto ser considerado como uma partícula, como pode ser considerado como onda, tá bom? Assim como a gente tem que falar sobre o princípio da incerteza, né, proposto por Heisenberg, tá? Heisenberg, ele falou o seguinte, tá? Que era impossível, galera, determinar ao mesmo tempo a posição de uma partícula e sua velocidade. É impossível determinar que aquele elétron está naquela posição, naquela velocidade. Tem como eu supor através de equação, através dessa equação aqui, gerada na teoria de Heisenberg, que foi a equação de Schrödinger, tá? Que ele determinou que os elétrons estivessem presentes em regiões denominadas orbitais, tá? O orbital, galera, esse carinha aqui, orbital, é onde que tem mais probabilidade do elétron estar presente. Então eu tenho aqui esse orbitalzinho S, tá? Eu tenho esse orbital P, tá vendo? Eu tenho aqui esse orbital D, beleza? E tenho o F, tá bom, galera? Então, cada quadradinho desse, um quadradinho desse daqui, recebem apenas 2 elétrons, é o limite. Cada quadradinho desse aqui recebem 2. Então, esse daqui recebem um para cima e um para baixo. Esse aqui, para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Beleza? Recebem até 6. Esse aqui, então, recebe até 2, 4, 6, 8, 10. Esse daqui, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elétrons. Beleza? Então, é o limite. Aqui eu recebo 2, aqui só apenas 6, aqui 10 e aqui 14 elétrons, tá bom? Vamos recapitular? Cada orbital recebe o limite de 2 elétrons. Quem são os orbitais? São regiões com maior probabilidade de encontrar elétrons, beleza? Bom, quando a gente termina de falar isso, dá uma base para a gente entrar nos números quânticos. Os números quânticos são 4, tá? Eu tenho aqui os de nível, que se remete à camada, os de subnível, à subcamada, lá nos orbitais, o orbital, para saber como que ele está se comportando, qual é o nível de atração desse orbital, e a rotação, se ele está em sentido horário ou sentido anti-horário, beleza? Vamos continuar. Eu tenho aqui os números quânticos principais, tá? O principal, na verdade, é caracterizado por essa letrinha N, tá? Que se remete
a localização da camada, beleza? Então, se eu tenho a camada K, é a primeira camada. Se eu tenho a camada L, é a segunda camada. A M é 3. A N, 4. O, 5. P, 6. Q, 7. 7 camadas, cada uma com o seu número quântico principal. Beleza? Continuando. Número quântico secundário ou azimutal, tá? O número quântico secundário se remete à localização da subcamada. Quais são as subcamadas que a gente viu lá no início? S, P, D, F, ou sopa de feijão, beleza? Ou São Paulo, Distrito Federal. Show de bola? Números quânticos secundário. Vamos lá. S, o número quântico é 0. P, número quântico é 1. D é 2 e F, 3. Então, 0, 1, 2, 3. Beleza? Calma, galera. Daqui a pouco a gente vai colocar isso em prática. Número quântico magnético. Ele representa a orientação no espaço dessas orbitais. Bom, se eu tenho aqui a subcamada S, tá? O número quântico magnético dela sempre vai ser 0. Tá? Não importa se ele tiver 1 e 2 elétrons, sempre vai ser 0, tá bom? Na subcamada P, repare que ele tem menos 1, 0 e mais 1. Então, vamos supor que se um elétron ele para aqui na distribuição, o número magnético dele vai ser menos 1. Se ele para aqui, é 0. Se ele para aqui, vai ser mais 1. Se ele para aqui, menos 1. Se ele para aqui, vai ser 0. Se ele para aqui, vai ser mais 1. Beleza? Vai depender na hora da distribuição eletrônica. A gente vai ver mais para frente. Tá bom? Aqui eu tenho D, que também segue o mesmo ritmo do D. Tá bom? Do P, desculpa. Tá? Então, você repara que tem menos 1 a mais 2. E no F, eu tenho de menos 3 a mais 3. Beleza? Então, temos aqui bonitinho. Vocês vão ver aqui que essa imagem aqui é a mesma coisa da primeira imagem que a gente viu lá atrás, só que repara que elas têm uns desenhos bem estranhos, né? Meio que fora do normal. Mas é assim como que o elétron vai ficar fazendo a sua rotação em cada orbitalzinho desse. Tá? Se ele para nesse orbital aqui, menos 1 do P, ele vai rotacionar dessa forma aqui, ó. Beleza? Se ele para no 0, ele vai rotacionar nessa forma aqui. E se ele para no mais 1, ele vai rotacionar dessa forma aqui. Bem interessante, né? A mesma coisa acontece na D e na F, tá bom? Na S, você vai ver que ela vai ficar rotacionando bem dessa forma circular, tá? Continuando. E o número quântico spin pode ser caracterizado pela letrinha S ou MS, tá? Eu gosto de escrever assim, spin, tá? Mas cabe a vocês escreverem da forma que vocês quiserem, ou MS ou S, tá? Ele representa a rotação desse elétron. Se, na verdade, na hora lá, aqui está a minha orbital. Na distribuição eletrônica, ele terminou com o elétron virado para cima, com a setinha para cima. O número quântico principal, o número quântico spin dele vai ser menos meio. Se ele termina com a seta virada para baixo, vai ser mais meio. Colocando isso na distribuição eletrônica, existe uma regra chamada regra de Rand, tá? Que é onde a gente coloca esses elétrons em cada orbital. Como que a gente coloca? Lá daquele jeito que eu estava falando para vocês. Primeiro, toda a distribuição tem que ser para cima, depois retorno e distribui para baixo. Um exemplo, eu tenho aqui a orbital P, tá? A orbital P, a gente sabe que tem 3 orbitais, beleza? Essa subcamada tem 3 orbitais. Então tá aqui, cada orbital dessa daqui recebe até 2 elétrons. Ele tem 5 elétrons para ser distribuído. O que eu vou fazer? Vou distribuir todos para isso aí, todos para cima primeiro. Tá restando
tá faltando elétrons para ser distribuído. Então, eu retorno para a primeira orbital e distribuo para baixo. Beleza? Completei, tá? Então, a maior camada preenchida vai ser essa do meio aqui, não vai ser essa. A maior preenchida vai ser essa daqui, tá bom? Vamos colocar agora no exemplo da 3D8. D, então, ele tem quantos orbitais? Ele tem 5 orbitais. Se ele tem 5 orbitais, ele tem 8 elétrons para ser distribuídos aqui, nesse caso. Então, vou distribuir todos para cima. Depois eu retorno, não é isso? E distribuo para baixo. Quem é a orbital mais preenchida? Essa daqui, beleza? É a do meio, que tem aqui 2 preenchido. Então, com certeza vai ser 0 aqui o magnético dele. Mas isso a gente vai ver mais para frente. E está aqui o diagrama de Pauli, tá? Que na verdade não pode ser chamado de diagrama de Pauli. Tem um diagrama de construção, na verdade, o princípio da construção. Mas, vamos lá. Entendam-se então que é um diagrama de Pauli. A subcamada S, a gente sabe que suporta até 2 elétrons. A P até 6 elétrons. A D suporta até 10, a F suporta até 14, tá bom? Tem essa dicasinha, 100, que é o caso, só tem a subcamada S. 100 pão, S e P. 100 pão dá S, P, D. 100 pão dá fome, S, P, D, F. 100 pão dá fome novamente, muita fome, na verdade, né? E depois eu tenho na sexta, 100 pão dá, e na sétima eu tenho 100 pão. Beleza? Difícil de gravar dessa forma? Para quem não entendeu, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que na camada K, ele recebe apenas 2 elétrons. L8, M18, N32, 18 e 8. Beleza? Bom, se eu pegar esse 2, ele vai ser distribuído aqui dentro. Se eu pegar esse 8, né, ele vai ter 2 aqui com mais 6, vai dar 8. Se eu tenho esse aqui 18, então ele vai ser 2, 6, 18. Não é isso? 2 com mais 6, 8, com mais 10, 18. Aqui 2, 6, 10. Vai dar 32. 2, 6, 10, que vai dar 32. Aqui 2, 6, 10, que dá 18. E aqui 8. Opa, desculpa. Aqui 2 e aqui 6, que vai dar 8. Beleza? Temos essas dicas aí para vocês. Temos essa daqui e temos esta daqui. Escolhem qual vai ser mais fácil de vocês entenderem. Continuando, eu tenho aqui exemplos. Eu tenho o neônio, que é um gás nobre, e tenho o sódio, que é um metal alcalino. Tá? Vamos verificar uma coisinha aqui. Eu tenho aqui... Como que eu faço a distribuição? Eu volto aqui na página e vocês vão verificar nessa questão. O elétron, ele sempre vai passar aqui, nessa primeira camada, vai depositar essa quantidade de elétrons. Depois ela vai passar por dentro e vai deixar mais elétrons aqui nessa segunda. Depois vai vir aqui e sempre vai ser nessa forma diagonal. Então, vamos lá. A distribuição vai ser 1s2, beleza? 2s2, 2p6. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Espera aí, já distribuí, não foi? Então, se eu distribuir, vou desenhar as orbitais. A orbital S só tem um orbital, não é isso? E o P tem 3. Beleza?
Aqui eu tenho 2 elétrons, um para cima, um para baixo, um para cima e um para baixo. Na P eu tenho 6, então vai ser todos para cima, depois eu retorno para baixo. Beleza? Vai ser dessa forma. Então aqui eu sei que é 0, aqui é 0 e aqui é 0, mais, 0 menos 1 mais 1. Não é isso? Qual é o número quântico principal? É sempre o último, então vai ser 2, tá? Qual é o número quântico magnético? Magnético não, secundário. O secundário vai ser a localização da subcamada. Se a subcamada é P, então é 1. Beleza? Lembrando, vamos voltar aqui. Vamos lembrar aqui, cadê? A subcamada é P, então vai ser igual a 1, beleza? Vamos voltar aqui. O magnético, qual é a orbital mais preenchida na P? É a última, então vai ser mais 1. E o spin dela vai ser qual? Ele terminou com spin para baixo, repara aqui, terminou para baixo. Se ele terminou com spin para baixo, então ele vai ser mais meio. Então esse seria o número quântico do neônio, tá? Aqui, número quântico. Beleza? Vamos fazer agora do sódio. Então, sódio, 1S2, 2S2, 2P6, só que tem 10, então tem 11 ali para distribuir, então vai ser 3S1, beleza? 3S1, tá? Lembrando, estou utilizando isso daqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, tá? 3S1, quer dizer que terminou aqui, tá bom? Aqui. Então, vamos desenhar S, S, P, são 3, e S, que é 1, não é isso? Aqui eu tenho 2, esse daqui também tenho 2, esse aqui eu tenho 6, então todos para cima, retorno 2, todos para baixo, 6, e no S eu tenho 1. Não é isso? Então, qual é o número quântico principal? 3. Qual é o número quântico secundário? 0. Tá? Porque S é igual a 0. Qual é o número quântico magnético? O magnético, a subcamada S é sempre 0. Então, é 0 aqui também. Aí, quando chega no spin, o número quântico spin, ele termina para cima, a rotação dele é para cima. Se a rotação dele é para cima, sinal que ele é menos meio, beleza? Então aqui eu tenho os números quânticos do sódio, tá bom? Continuando, galera, temos esse outro exercício aqui, tá? Para o elemento ferro, que tem número atômico 26, a alternativa verdadeira que indica o conjunto de números quânticos do último elétron é: primeiro de tudo, tenho que fazer o quê? A distribuição eletrônica do ferro. Como que eu faço? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ponto. Fiz toda a minha distribuição eletrônica, tá? Depois que eu faço essa distribuição eletrônica, eu pego o último, tá? O último da minha distribuição. Como ele terminou com D, então eu vou desenhar a orbital
A orbital não, a subcamada D, que a subcamada D tem 5 orbitais, tá? E ele tem quantos elétrons para ser distribuído? 6. Então, distribuo todos para cima primeiro. Depois que eu termino essa distribuição para cima, retorno e distribuo para baixo para completar a quantidade de elétrons que eu tenho na minha subcamada. Beleza. A partir desse momento, a gente sabe que aqui no meio é 0, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Aqui é mais 1, aqui é mais 2. Tá bom? Qual é a orbital maior preenchida? É essa daqui. Beleza? Então a gente marca ela, só dá um círculozinho nela. Vamos voltar aqui. Qual é o número quântico principal? Em qual camada ele tá localizado? Na camada 3, tá? Que está aqui bonitinho. Qual é o secundário dele? O secundário dele terminou em D. Se ele terminou em D, S é igual a 0, P é igual a 1, D é igual a 2 e F é igual a 3. Ele terminou aqui, então logo é 2, beleza? Aí eu tenho o magnético. O magnético, a gente olha para cá. O magnético, ele terminou em menos 2. Por que, Pedro, terminou em menos 2? Porque é a orbital mais preenchida, tá? Então ele terminou em menos 2. E qual é o spin? O spin dele terminou como? Para baixo. Se o spin terminou para baixo, ele vai ser mais meio. Então a resposta correta aqui seria a letra C, tá bom? Bom, galera, é isso. A atividade do livro é para ser feita, tá? Lembrando que tem bastante atividade para vocês e essas atividades dessa matéria é um pouquinho complexa, mas estou sempre disponível aí no e-mail para retirar as dúvidas de vocês, tá? Peço também que faça as atividades do site, que eu também estou de olho, tá bom? E valeu, galera! Não esquece do mapa conceitual referente à matéria, tá bom? Estou aguardando vocês no e-mail. Tchau, tchau, galera!